Olá pessoal, tudo bem? Nós queremos hoje tratar um pouco de uma informação para ajudar, principalmente quem faz a manutenção das máquinas aí, a ter uma proteção aí extra com relação ao parâmetro de escrita, né? Normalmente a gente precisa fazer alteração do parâmetro de escrita para alterar parâmetros no CNC e a gente vai diretamente aí no parameter write, troca ele para 1 e aí a gente consegue fazer as modificações nos nossos parâmetros, né? Só que isso é bem corriqueiro, a maior parte das pessoas já sabe fazer isso, e muitas vezes a pessoa que opera o equipamento, trabalha com a máquina, é, pega esse caminho e fica alterando, às vezes, alguma coisa sem a necessidade, né? Ou até mesmo não tem muita experiência, ao invés de buscar um parâmetro, acaba dando input, aí acaba inscrevendo onde não deveria, alterando os parâmetros sem saber nem aonde foi que ocorreu essa alteração. Então, a dica que eu vou dar hoje é, às vezes algumas pessoas já enfrentaram esse problema e não souberam como sair dele, porque às vezes você precisa alterar o parâmetro de escrita e não consegue alterar. Você digita aqui 1, né, coloca ali para ele mudar para 1 e ele não muda, igual eu estou fazendo aqui agora, é, mesmo mandando executar lá, coloca 1, ó, ele dá um input, também não altera. Por que que isso está acontecendo, né? Isso acontece porque tem um parâmetro, né, o 3299, que está nessa tela de setting aqui, que tem um bit 0 que tem uma proteção, né, ligada ao parâmetro de escrita, que ele fica bloqueado. Para você conseguir fazer a alteração, além de ir até o parâmetro de escrita e tentar alterar ele em 1, existe um sinal lógico no ladder que tem que estar habilitado, né, para que isso permita a alteração do parâmetro. E se isso não tiver lá no seu lado, ele vai ficar com isso bloqueado aí. Então, na parte lógica tem alguns detalhes a mais, mas o que, que pode ser? Você pode observar, né, no caso de você estar num equipamento que você não está conseguindo alterar o parâmetro de escrita, observar se esse parâmetro 3299, o PKY aqui, que é o bit 0, está em 1, que é uma proteção, né, uma key para você alterar o parâmetro de escrita. Se ele tiver em 1, você não consegue alterar o parâmetro de escrita. Porém, se você vier aqui colocar ele em 0, você consegue fazer essa alteração na tela de setting, né, você consegue alterar os parâmetros. Se você fizer essa alteração aqui e voltar lá no nosso parâmetro de escrita, a gente consegue alterá-lo novamente para 1. Né? Eu consigo colocar em 1 agora sem problema nenhum. Então eu consigo fazer a modificação do parâmetro de escrita, ir até a área de parâmetros, né, que é a área de parâmetros, o cabeçalho mudou, e alterar um parâmetro. Agora, enquanto eu estou aqui nessa tela de setting, eu posso alterar os parâmetros aqui, mesmo, né, que o sistema, né, principalmente isso depende um pouco do software básico, tá? Alguns sistemas de mais antigos tem alguns que não permitem, tá? Tem alteração nessa tela se o parâmetro de escrita tiver zerado, né? Ou deixa você alterar alguns parâmetros, nem todos os parâmetros. Mas no geral, essa tela permite, né, você alterar parâmetros, mesmo que aqui no parâmetro write não esteja em 1. Então, uma vez que ele está ativo aqui, por exemplo, está em 1 aqui, eu consigo fazer alteração na tela de parâmetros. Se ele não estiver ativo aqui, estiver zerado, né, como eu vou deixar agora, e eu quero criar esse bloqueio, né, não quero que a pessoa venha só aqui no parâmetro write e troque ele para 1. Se a pessoa tiver que fazer uma alteração, então isso aqui fica para o pessoal da parte técnica, né, na manutenção, ele tem que vir até aqui no parâmetro 3299, no SKI, no PKY, desculpa, e alterar também o valor do PKY para 0. Porque se o PKY tiver em 1, né, eu não consigo modificar o parâmetro de escrita. Então, do jeito que ele estava, ele permanece. Né? Então, venho aqui, ó, não consigo fazer a alteração dele para 1. Vou colocar aqui 1 novamente, vou tentar dar um input, ó, não vai, não altera. Coloca 1, input não vai. Vem on, também não vai. Então, o que acontece? Eu deixo os parâmetros bloqueados. Ou seja, na hora que eu vier na tela de System Parâmetro, se eu quiser trocar um parâmetro aqui, eu não consigo alterar o parâmetro. Ó. Não vai, ó. Não consigo alterar. Se eu colocar aqui 0, mandar em input, também não vai. Então ele fala, write protect, está protegido. Então eu crio uma proteção a mais, né? Não fico só naquele padrão que o pessoal está acostumado, e aí eu tenho uma segurança maior. Então às vezes você chega numa máquina, você não consegue alterar o parâmetro de escrita, dá uma observada nesse parâmetro 3299 na tela de setting, dentro do offset setting, você vai encontrar o parâmetro lá,
no PKY, né, que é um parâmetro de key, né, de segurança, para poder proteger a troca do parâmetro de escrita, né. Como eu disse, ele também está associado a um determinado G, um código G, que é usado no ladder, que se tiver lá na parte do ladder, a parte lógica, escrevendo, sendo bloqueada, às vezes você também não vai conseguir alterar, mas é porque foi desenvolvida uma lógica. Mas muitas vezes não foi estabelecida essa lógica, simplesmente foi colocado um parâmetro, que é esse que a gente acabou de verificar, aí, o 3299 no bit 0. E aí você já criou uma proteção além daquela que todo mundo está acostumado a ter que entrar lá e alterar o parâmetro. E aí, para quem faz a manutenção na máquina e tem trabalha num local onde o pessoal modifica muita coisa, está criando problemas porque é todo mundo com pouca experiência, está aprendendo, às vezes é bom fazer essa proteção para não ficar tendo que apagar fogo assim de imediato, porque está acontecendo é, constantemente alteração de parâmetros que não deveria acontecer, né? Então, é uma dica que fica aí para vocês. E por hoje é só. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Um abraço e até a próxima.